Salve, salve pessoal, Rodrigo Xavier aqui, trazendo mais um vídeo de quinta-feira. Vídeo um pouco diferente, num habitat diferente, não estou no meu escritório, não estou com o meu microfone com redução de ruído, né? Então peço até desculpas aí se estiver um pouco ruidoso o vídeo de hoje. Mas eu queria trocar uma ideia sobre algo que aconteceu comigo e falar um pouco sobre a questão do valor da palavra, né? Eu vejo que é algo que tem se perdido cada vez mais. Antigamente o pessoal fazia combinado aí de negociar fazendas aí no fio do bigode, né, como se diz, pessoal mais antigo. E hoje em dia a gente vê que a palavra ela tá perdendo cada vez mais força, porque as pessoas elas acabam não cumprindo com aquilo que se comprometem. Porém, por mais que esteja raro, hoje em dia ainda existem pessoas que sim se comprometem, assumem aquilo que combinam, por mais que às vezes aquilo lá não vai trazer um benefício para ela, ele acaba trazendo, às vezes sem perceber ou às vezes a longo prazo. Então vou contar aqui uma situação que ocorreu. A gente tem um veículo que presta serviço, né? E tempos atrás esse veículo foi fazer uma viagem para Campo Grande e era sábado. E esse veículo eu tinha acabado de consertar e fazer todo um sistema de injeção desse veículo. A gente tinha gastado uma nota nele, trocado várias peças, trocado bico, feito praticamente a parte ali de injeção inteira. E aí na primeira viagem, quando esse equipamento foi, ele perdeu a força chegando em Campo Grande, cerca de 30 km para chegar em Campo Grande. O motorista entrou em contato comigo, me falou onde ele estava perto do autódromo, e aí eu fui procurar alguém que pudesse dar esse suporte, porque estava bem longe, né, de Campo Grande. A ideia era encontrar alguém, um mecânico, alguém lá dentro que pudesse dar esse suporte. E aí eu saí procurando. Só que final de semana, principalmente você pega Campo Grande, que é uma capital, dificilmente a gente vai encontrar quem está trabalhando e quem realmente quer trabalhar, porque às vezes o cara está trabalhando, mas está já de olho ali no churrasco depois do almoço. Não o culpo, mas um exemplo, a minha necessidade era encontrar alguém principalmente que desse esse suporte. Por quê? Porque o pessoal tinha que retornar para a cidade e tudo mais. Então eu estava indo levar um paciente lá para fazer um exame. Ele ia fazer esse exame e iria voltar. E aí, cara, eu procurando no Google, falo com um, falo com o outro, me passaram o contato desse, falando, e aí o cara, não, fala com esse cara aqui é bom, ele vai te prestar um socorro. E aí eu falei com ele. O nome dele é Edson, da Pereira Diesel, de Campo Grande. E aí, cara, o que aconteceu? Expliquei pra ele a situação. Ele foi lá no veículo, chegou lá, ele olhou e falou, cara, eu acho que é essa peça aqui. E inclusive era a peça que eu tinha acabado de trocar. Eu falei, cara, não é possível, nunca, que é uma peça que é difícil. Ele falou que nunca tinha visto dar problema naquela peça assim, um exemplo do nada, vamos dizer, dessa forma. E ainda mais que a peça era nova, original, enfim. Só que aí ele falou, cara, pode ser que eu vou lá e chego lá, não é essa peça, eu tenho que voltar. E eu preocupado com essa equipe também na beira da estrada, né? Assim, a questão de ser humano também, né? A gente optou por enviar o guincho e levar esse equipamento lá pra dentro, que eu não sabia se não fosse a peça, poderia demorar mais, né? Então a ideia era não deixar o pessoal parado na beira da estrada. Então o pessoal foi terminou de chegar em Campo Grande e ela foi lá para a oficina dele. Ele consertou, né? Então, assim, eu tive meu gasto. Na época eu gastei acho que 500 reais de guincho, mais 800 reais ficou a manutenção que ele me fez na época. E assim, né? Além de consertar, né, o veículo, porque assim, o cara que tá nessa necessidade, vamos falar, se custasse
mais caro, eu iria pagar, porque a gente tem que resolver o problema. Se você tem um problema ali, tem coisa que dá para pesquisar, tem coisa que dá para ir olhar na internet, e tem coisa que tem que ser na bucha ali, não tem conversa. E aí, resumindo, né, o que aconteceu? Esse amigo consertou esse equipamento, e esse equipamento foi liberado, consegui voltar, trazer a equipe em segurança para casa. E aí passou, porque como eu não estava lá, né, eu ia fazer o pagamento para ele. Eu não sei se ele esqueceu ou se ele realmente aguardou ali eu tá enviando, né. Eu peguei, aguardei, ele não mandou para mim chave Pix, não mandou nada, só tinha falado o valor, né, que a gente tinha conversado anteriormente. E cara, passou segunda. Falei, cara, esse cara esqueceu. Na terça eu mandei mensagem pra ele. Falou, meu amigo. E cara, eu tava numa situação, como eu disse, eu tinha acabado de trocar o sistema de injeção inteiro do equipamento. Se eu fosse um cara malandro, um cara que não tivesse palavra, talvez eu ia pegar e falar, rapaz, quer saber de uma? Eu vou dar um balão aí nesse cara aí e ficar quietinho na minha aqui. E dane-se. O dedo dos espertos, né? O cara consertou porque ele quis, ele podia ter cobrado antes, não cobrou, né? Aí eu mudei dos espertos, eu posso dar o balão nele e ficar aí, a mão de obra dele tinha sido R$800, né? Com a peça. E dar o balão no cara e vida que segue. Só que como eu disse, eu aprendi desde criança, meu pai sempre falava isso daí, o homem tem que cumprir aquilo que ele combina. Sem questão de machismo, mas tem muito, a palavra de homem, sabe? Mas isso serve tanto para homem quanto para mulher. Mas era um negócio que meu pai sempre me ensinou. O homem tem que ter palavra. E eu entrei em contato com o cara, efetuei o pagamento para ele. Ele agradeceu, tudo mais, me mandou a nota, beleza, vida que segue. Isso se passou. E aí eu salvei o contato dele, ele salvou o contato meu. Eu sempre vejo esse cara postando store. Na verdade eu posto status do WhatsApp, sempre consertando, sempre mexendo com o equipamento. E sempre quando eu tinha uma dúvida, eu perguntava pra ele, tal coisa, tal, não sei o que lá. Cara, e ele, por mais que é corrido, cara, porque eu acompanho ali a correria deles na oficina ali, os caras trabalham até tarde, ele sempre me deu atenção, sempre me respondeu ali, porque queira ou não, isso gera uma conexão, gera um valor. Você falou, não, isso daí não, compensa fazer, não compensa fazer, enfim. Eu tive um problema grande com esse equipamento. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tive um problema, passou-se um ano, sei lá, e eu tive um problema com esse equipamento. Esse equipamento, ele ferveu indo para Três Lagoas, que é uma cidade, vamos dizer assim, não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade tão grande quanto Campo Grande. E aí eu fiz os cálculos da questão de guincho, né? Porque eu tinha duas opções: ou trazer de volta, ou terminar de chegar em Três Lagoas, ou mandar em Campo Grande, que na época, no dia, o guincho me cobrou R$4.500 para poder estar levando. Eu falei, cara, é muita grana para pagar de guincho sem saber às vezes o que é, talvez é uma coisa simples. E aí a gente cai e o ditado comum, né, que o barato às vezes sai caro. Enfim, eu mandei para lá, resumidamente, vou contar resumidamente, porque assim, eu quero trabalhar mais na questão da palavra de homem em si, entendeu? Lá na frente eu quero gravar outro vídeo a respeito disso daí, falando o que aconteceu com o equipamento. Enfim, que esse equipamento ele acabou tendo que ir uns 3 meses depois para Campo Grande. E aí esse cara arrumou para mim, o Edson da Pereira Diesel, ele arrumou o equipamento. Eu aguardei, cara, foi um trabalho grande, o cara fez um trabalho super profissional ali para colocar meu equipamento para rodar. Mais uma vez se recuperando, passando tudo aquilo lá. Falei, cara, tem que pagar um motorista para ir lá buscar e tal, não sei o que lá, organizamos. E aí, com muito custo, consegui pedir pro motorista ir buscar esse equipamento. O cara foi buscar o equipamento, montou, vindo embora, encheu o tanque, ele rodou uns 50 km, o equipamento perdeu a força.
me ligou e falou: Rodrigo, o equipamento perdeu a força aqui e tal. Eu falei: não, aguenta aí que eu vou ligar pro cara. Liguei pro Edson, falei: cara, ó, o equipamento lá perdeu a força e tal. Ele falou: não, vou lá dar uma olhada. Eu mandei a localização pra ele. Ele pegou o carro com um dos funcionários dele e foi lá até onde estava o equipamento. Ele olhou e falou: Rodrigo, cara, era uma mangueira que estava solta. Eles colocaram a mangueira novamente e o equipamento seguiu viagem. O equipamento rodou mais uns 200 km. Então, vamos falar, tinha rodado uns 50, rodou mais uns 200 km para frente. Aí o equipamento perdeu a força novamente. E aí o motorista me ligou e falou: cara, não tá funcionando, tal, assim, esse assado. Eu consegui ligar pra ele. Ele falou: não, Rodrigo, vamos ver o que aconteceu. E aí, cara, ele pegou, o motorista foi pra ele vir embora. O motorista pegou e foi embora pra cidade, né? E deixou o equipamento lá na beira da estrada. E aí fica a preocupação, né? Porque ele falou pra mim: não, pode deixar que eu vou resolver, eu vou ver. Mas só que aí você fica pensando: oh, será que o cara foi lá mesmo? Será que o cara já saiu? Será que o cara tá com muito serviço, vai conseguir só mais tarde? Será que ele não vai conseguir hoje? Mas, como eu disse, a palavra do homem ela não faz curva, né? Vamos dizer assim, ele falou, eu confiei. Eu tava em outra cidade, tipo 300 quilômetros da cidade que moro. Então não tinha nem como eu pensar em pegar e me locomover até lá. Enfim, ele foi, chegou lá, o equipamento realmente estava com problema. O problema não era só uma mangueira solta dessa vez. E aí ele teve que colocar o equipamento num guincho, levar esse equipamento de volta para Campo Grande, desmontar o motor novamente, mandar para a retífica a parte que tinha que verificar. Enfim, o cara teve um puta trabalho, um puta prejuízo, né? Vamos falar assim, porque, cara, já tinha um serviço caro, foi, mas ele já, caro que eu digo assim, caro no montante, não tô falando que ele cobrou caro, eu tô falando que o valor, né, o montante da manutenção, por ser uma manutenção grande, foi um valor alto. E ele sabia, tipo assim, eu tava já desesperado, porque esse equipamento tava parado 4 meses, assim, tentando consertar, e foi praticamente, o equipamento foi desmontado dentro de uma caixa de papelão, para ele montar o quebra-cabeça. E eu já desesperado para trabalhar, e ele sabia a situação que tava, e ele falou: Rodrigo, eu vou resolver. E aí entra a minha parte também, né, da questão da gente ter paciência e não ficar enchendo o saco do cara também, cara, porque, tipo assim, o cara não fez por querer. Eu acompanho o trabalho do cara e eu vejo o profissionalismo dele, cara, e, tipo, o tanto de trampo que os caras soltam. Então o cara não ia fazer um serviço pra ter retrabalho lá na frente. Só que eu sei, trabalhando muitos anos aí em usina, na parte de manutenção, que por mais que às vezes você faça as coisas, tá sujeito a acontecer isso daí, cara. Carro novo pode dar BO, igual bebê novo pode ter problema de saúde, você entendeu? Enfim, cara, ontem, por volta das 22 horas, isso passou lá uma semana. Eu perguntei algumas vezes pra ele, mas sempre, por mais que eu tava desesperado, cara, não era isso que ia resolver meu problema. Então, eu sempre fui super educado com ele, super compreensivo, cara, e ele comigo também. Então, perguntava pra ele como é que tá, ele falou: cara, já tá lá, pedi pro pessoal dar prioridade por essas questões que aconteceram. E resumidamente, cara, foi 8 dias, acho que foi 8 dias. Eles desmontaram, mandaram esse motor pra retífica, fizeram toda a parte da retífica novamente ali, montaram o motor. E ontem, por volta das 10 horas da noite, o cara me mandou a localização e tava aqui na minha cidade.
um equipamento testado. Ele foi rodando, né, de Campo Grande até lá. Então a gente põe aí que o equipamento rodou aí mais de 400 quilômetros para poder chegar, né, e entregar. Então fala assim, quanto que vale a palavra do homem? Porque o cara teve que pagar o guincho. Primeiro ele teve que ir lá, né, deslocar ele e outro mecânico lá, ter o equipamento. Depois ele teve que ir de novo no equipamento, teve que chamar um guincho para levar o equipamento. Depois ele pegou, arrumou o equipamento novamente. Provavelmente teve que trocar alguma peça, alguma coisa que deu problema ali no meio do caminho. Com todo esse equipamento lá, vendo toda a dificuldade que eu tava para pagar o motorista para buscar e tudo mais, abasteceu o equipamento, testou, né, na cidade e trouxe o equipamento aqui em casa para mim. Chegou 10 horas da noite aqui. Ele e outro motorista, o motorista veio no outro carro, né, o outro mecânico veio no outro carro para eles voltarem no mesmo carro. Veio, deixou o carro e voltou para trás. Até falei para ele, cara, vocês vão dormir aqui? Não, a gente já vai embora já. Nem água quis tomar. Mas enfim, às vezes o cara financeiramente ou saiu no prejuízo, ou às vezes nem teve o lucro que ele esperava. Porque o cara teve que ter todo esse retrabalho, teve a questão do guincho, teve todas essas questões aí que eu já falei durante o vídeo. Só que ele fidelizou um cliente para, vamos dizer assim, para o resto da vida. Por quê, cara? O cara manteve a palavra dele. Eu não tive preocupação de ficar, cara, igual lá no outro que eu mandei, cara. Os caras desmontou o equipamento. Aí eu tinha que ficar além de resolver os problemas do meu dia a dia, do meu trabalho CLT, eu tinha que resolver os problemas do cara lá na oficina dele. Então aquilo, nossa, me deixava louco da cabeça. E com o Edson eu não tive problema nenhum desse. Eu deixei o equipamento, aconteceu o problema, ele resolveu o problema e deixou o equipamento pronto na porta da minha casa, mesmo que ele teve que andar 400 km e teve que andar mais 400 para voltar. É a distância praticamente de Rio Preto a São Paulo aqui que o cara fez para poder entregar o equipamento, para manter a palavra dele. Só que, cara, se tratando de Mercedes, que eu acho que, eu não sei se ele mexe com Ford também, mas na parte de Mercedes, é um cara que, enquanto eu puder indicar ele para os outros, eu vou indicar. Porque é um cara que demonstrou com atitudes e não com palavras, que é fácil, que falar, tem palavra de homem, mas ele demonstrou com atitudes ser um homem que cumpre aquilo que foi foi combinado, entendeu? Então ele combinou de me entregar, e depois eu até falei pra ele que eu, tipo assim, tinha dado certo o motorista, eu tinha dado um trabalho. Ele falou, não, cara, vou entregar pra você, dar um jeito de entregar isso daí pra você. E trabalhou o dia inteiro e largou e veio pra cá. Eu, por exemplo, eu tive amigos, tipo, cara, de 2 décadas, amigo mesmo assim, que pegou o negócio meu e depois quis tomar o negócio meio que ah, não, é meu isso daqui, sabe? Meio que na bruta, meio que na má fé. Um negócio que às vezes não valia nem 400 reais, 500 reais, não sei, sabe? E o cara nem precisava desse dinheiro. E aí você pergunta, né, como que é a índole das pessoas, qual que é o valor da palavra das pessoas. E assim, detalhe, eu e esse Edson aí, que eu conheci ontem, quando eu peguei o equipamento, a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Nunca tinha se visto. Ele não sabia o jeito que eu era, eu não sabia o jeito que era. Via assim, de foto, no WhatsApp, status, alguma coisa do tipo. Mas tipo assim, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, a gente nunca tinha conversado pessoalmente. Mas mesmo assim, estabeleceu-se uma relação de confiança, onde o cara prestou um serviço pra mim, que custou basicamente o preço de um carro popular usado. E eu, vamos dizer, confiei plenamente no profissionalismo do cara, pagando até antes de pegar o próprio equipamento, entendeu? Então assim, a importância desse tipo de relação, eu tenho certeza que por eu pensar dessa forma, eu acredito que ele também pense da mesma questão do
do valor da palavra. E ele sabe que o que eu puder indicar ele daqui pra frente, cara, o cara podia muito bem fazer igual eu comentei aí, lá dos R$800 no começo do vídeo. O cara falou, não, já entreguei, já recebi. Cara, sei lá, vou amanhã, hoje eu não consigo, você entendeu? Tem muita gente que quando recebe, muda o jogo. Tem muita gente que deve pro outro que é amigo e vira a cara, perde amizade por causa de mixaria. Não é questão do valor, igual eu comentei desse negócio meu que um ex-amigo meu tentou vender e eu descobri. Não é questão do valor, é questão da índole, questão do tipo de pessoa que você está se relacionando. E eu tenho certeza que se eu precisar de alguma coisa dele hoje, eu falar, Edson, preciso que você arruma aí esse negócio pra mim, ou pedir pra um amigo meu, e aí arruma esse equipamento dele aí que eu garanto aí, tipo assim, eu faço um compromisso contigo, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito dele lá e vai resolver. Por quê? Porque da mesma forma que ele conquistou a minha confiança, eu também conquistei a confiança dele. Eu podia muito bem ter virado as costas pra ele lá quando eu tinha que pagar R$800, ou ele poderia virar as costas pra mim agora que ele já tinha recebido e o equipamento deu trabalho. Tem direito e tal, você vai atrás, tem tantos dias de garantia. Cara, mas isso aí gera um estresse danado. Então, a boa relação, eu acho que é o caminho mais seguro, mais tranquilo, menos estressante que existe. E a confiança, ela não é um negócio que se compra, ela se conquista, você entendeu? Então, manter a palavra. E aí vai um pouco do último vídeo que eu gravei na última quinta-feira, né? Não é a questão do compromisso em si. Quando você fizer o compromisso, cara, você deu sua palavra, cumpra. Às vezes aquilo vai ser pesado. Pô, nossa, que é um negócio que eu vivo prometendo. Cara, vou fazer meu aniversário lá, você vai? Não vou. Aí, cara, às vezes eu tenho uma preguiça de sair de casa, vou ser sincero pra você. Eu falo, rapaz, eu tenho que ir lá. Mas se eu tiver prometido, combinado, eu vou cumprir. Mesmo que eu não queira, mesmo que chova, mas eu vou dar meu jeito de cumprir. Porque a palavra da pessoa, ela tem que valer. Sabe? Se eu falar um negócio numa reunião e eu tiver errado, eu assumo, cara, que eu errei. Você entendeu? Melhor do que eu falar, não, preciso de um e-mail de confirmação, porque a pessoa fala um negócio, depois muda o papo, muda o assunto. Beleza, pessoal? Era mais um desabafo aqui, uma troca de ideias e de saber, né? Comenta aí, já teve algum caso que você teve que confiar na palavra de alguém e você se surpreendeu ou se decepcionou? Comenta aqui embaixo. E precisando, cara, de mecânico para mexer com Mercedes em Campo Grande ou na região, falo na região porque eu acompanho os status do cara, é gente chegando de todo lado lá na oficina do cara de guincho e saindo dirigindo. Procura Edson Pereira Diesel lá em Campo Grande, beleza? Vou deixar até o número aqui do celular dele na descrição. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu chego no meu destino aqui. E até terça-feira aí com o nosso outro vídeo. Abraço, fique com Deus. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, cara, dá aquela força. Se você gostar de trocar essas ideias sobre se desenvolver, né, na vida, sobre dinheiro, né, sobre a parte técnica também, sobre como investir, como gerir sua carteira, criar seu fundo de emergência, enfim, estamos aí para trocar ideia, se ajudar e crescer junto, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.